Olá, começa agora mais um Amor de Mãe. O programa de hoje nós vamos abordar um tema um pouco pesado. Para algumas famílias, desesperador, para outras uma grande vitória depois de uma grande batalha. Nós vamos falar sobre o câncer infantil. Então a gente vai conhecer aí uma instituição de São João da Boa Vista que presta auxílio às famílias que têm crianças com câncer, que são tratadas no Boldrini. Nós também vamos conhecer histórias de pessoas que perderam seus pequenos para o câncer. Vamos conhecer histórias de pessoas que venceram o câncer e vamos dar uma lição de vida. Então não sai daí, o Amor de Mãe só está começando e eu quero você juntinho comigo. (4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer. O câncer infantil tem levado muitas de nossas crianças. Olha aqui essa mensagem, decore esses sinais. O câncer infantil não espera, mas pode ter prevenção. Escuta a voz do meu amigo e aprenda essa lição. O câncer infanto-juvenil pode ter os seguintes sinais: palidez, hematomas ou sangramento e dor óssea. Caroços ou inchaços, geralmente indolores e sem febre, ou outros sinais de infecção. Perda de peso sem explicação, febre, tosse persistente, falta de ar, suor noturno. Alterações oculares, pupila branca, estrabismo de início recente, perda visual, hematomas ou inchaço ao redor dos olhos. Inchaço abdominal. Dores de cabeça incomuns, persistentes ou graves, vômitos pela manhã e que piorem ao longo do dia. Dor nos braços ou pernas, ou dor óssea, inchaço sem trauma ou sinais de infecção. Cansaço, letargia ou mudanças no comportamento, como se isolar. Tontura, perda de equilíbrio ou coordenação. Se notar estes sintomas em alguma criança, procure orientação médica. Então são os passos bem simples, você pode aprender. O câncer em criança cedo dá pra perceber e é mais fácil prevenir do que depois se arrepender. O diagnóstico precoce pode salvar a vida de uma criança. Fique atento. Lígia, você teve um caso onde você acabou perdendo seu filho, mas me conta desde o primeiro momento, como que foi o diagnóstico, quantos anos ele tinha? Ele tinha 14 para 15 anos, né? E foi muito de repente, ele não tinha nada, né? E ele sentiu uma dor nas costas. Levei no médico e lá, de um dia para o outro, assim, ele já foi ficando bem definhado. E a gente voltou aqui para São João e o doutor Ciro pegou e internou ele na Santa Casa. Isso daí foi numa terça-feira. E ele pegou e a doença começou a se manifestar com mais força. E eu lembro que no dia 15/7/2016 veio literalmente o diagnóstico dele, onde que a gente foi encaminhado para o Boldrini, né? E ele tinha 3 dias de vida, né? Que ele chegou muito debilitado lá, chegou praticamente com os rins tudo parado, nada funcionava e ali foi uma luta nesses primeiras 72 horas e a médica que nos atendeu lá, a doutora Flávia, fez o possível e o impossível, né? Mas ela falou da realidade do caso dele e ele foi um guerreiro do início ao fim, né? E mesmo estando na UTI, ele lutou e a gente conseguiu fazer esse tratamento durante 2 anos e 3 meses, né? Quimioterapia, radioterapia, né? Mas infelizmente, né? Algumas histórias não é que não dá certo, não tem final, não é que não deu certo, né? A gente não entende muitas das vezes o plano e o propósito de Deus para nós, né? Mas eu percebi aqui que diante daquilo que a médica falou, olha, ele tem 3 dias. Mas Deus permitiu que ele ficasse aqui 2 anos e 3 meses. E mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, sempre Deus colocou anjos para cuidar da gente, né? Aqui no CAACH, lá no Boldrini, né? Na casa de apoio que a gente ficou também. Então a gente vê que Deus cuidou dos detalhes,
né? Mesmo hoje ele não estando aqui, né? Que ontem fez 1 ano e 3 meses que ele deixou a gente, né? E a dor é insuportável, né? Imensurável da gente dizer, porque só quem passa sabe o que é, né? Mas a saudade e tipo assim, só que a gente tem aquele sentimento assim, que eu fiz tudo o que estava no meu alcance, né? A gente abre mão de tudo, a gente abre mão da própria vida e a gente vai viver com eles lá naquele hospital, né? E nós, mães, somos as mães guerreiras, né? Não só eu, como todas que passaram ou que estão passando, né, por isso. Mãe, sabe? E lá no hospital ele andava abraçado comigo, sabe? E falava, essa é minha mãe, sabe? E ele exibia a mãe dele como se fosse um troféu, sabe? Mas se você olhar as imagens, as fotos, você não vai ver ele jamais reclamando, você não vai ver ele murmurando. Ele nunca perguntou por que ele estava ali naquela condição. Então, ele foi uma criança também abençoada, né? Então, Deus escolhe as famílias certas, as crianças certas, para passar por esse teste. Oi, pessoal do Amor de Mãe. Essa semana aqui no Elbi a gente resolveu falar de um assunto dentro da tecnologia e do estilo de colchão, a altura. A altura, então a gente vai falar a altura e o conforto do colchão também, que acho que isso que vai englobar tudo o assunto que a gente está falando hoje, tratando. Isso mesmo. Por exemplo, se você em casa tem uma vozinha, de repente fez uma cirurgia ou vai fazer uma cirurgia, ou de repente está gravidinha, daqui a pouco vai vir aí, né, o neném nasce, eu não posso ter um colchão muito alto, que para descer da cama é difícil. Sim, hoje porque tem colchão numa altura até de 47 centímetros, então na hora da compra a gente tem que pensar em tudo isso, se a pessoa vai conseguir deitar e ter um conforto nesse colchão, né, que é essa a diferença que a gente vai mostrar hoje. Vamos lá, vamos começar então. Por exemplo, esse colchão aqui, me fala. Esse colchão aqui, ele tem uma altura de 26 centímetros, então ele está aqui com um box de 20 de altura, porque não é só o colchão. Então, quando a gente fala de colchão, envolve o box, envolve pé, então você tem que pensar num todo. Então, aqui tem 26 com box de 20, então ele tem uma altura que se você olhar aqui na nossa perna, ele está bem baixinho. Então, você tem uma facilidade de deitar no produto e levantar sem sofrer. Por exemplo, se você está com pontos na barriga, você vai conseguir levantar e vai conseguir aquela ajuda para pôr o pé no chão. Você tem que pensar se você consegue colocar os pés no chão também. E aqui atrás... Olha como já é diferente, ó. É bem alto, né, Dri? Nós temos um colchão que é onde a gente fala que ele tem uma altura de 40 centímetros. Então, nós estamos comparando o colchão de 26, 40 centímetros, ele ainda tem um pilo embutido nele. Então, aqui, quando a pessoa vai deitar, na hora dela levantar, aí ela vai precisar de alguém para apoiar, ela não vai conseguir pôr o pé no chão, vai ter que providenciar a escada e isso dificulta. E aí uma pessoa idosa, como que você coloca ela para dormir num colchão tão alto? Ela pode até cair da cama e acontecer algum acidente aí que a gente não quer. Então, é essa diferença que a gente quer mostrar para vocês em altura, que a gente deve visualizar bem isso, né? Às vezes a pessoa faz algum tratamento e tem que ficar de repouso, sei lá, 30 dias em casa, esperando o ponto e tal. Então aí, o que eu falo, uma cama mais alta, ela vai dificultar a pessoa de ter que ir no banheiro, ter que descer, né? Ela às vezes tá com algum problema de saúde, não pode, tem que ficar realmente de repouso. Então a cama mais baixa facilita. Agora vamos falar de conforto? Sim, hoje a gente tem 3 tipos de conforto, que é macio, intermediário e firme. Então a gente trata muito assim, a gente recebe muitos clientes aqui na loja com hérnia de disco, problema de coluna. Então quando ela chega aqui e fala pra gente, eu não posso dar um colchão para ela macio. Por quê? Porque quando você põe a pessoa que tem esses problemas no colchão macio, parece que você tomou uma pisa a noite inteira, apanhou a noite inteira e você não consegue nem levantar da cama. Então o ideal para essa pessoa é um colchão firme, para ela ter uma noite de sono perfeita. Se é uma criança, é um colchão macio. E se é uma pessoa que não tem problema nenhum, a gente já dá um colchão intermediário, porque o intermediário ele é para firme ou é para macio. Então a gente tem que saber exatamente o que o cliente procura. Então o conforto tem que pensar muito bem na hora de fazer a compra. Tá vendo, gente? Comprar colchão não é você entrar no site, vou comprar um colchão. Precisa de consultoria, porque quando você fala com quem conhece, vai saber realmente o que te indicar para você dormir aí
sonho dos anjos, né? Vamos deixar o endereço da Welby. Avenida Durval Nicolau, número 768, aqui em São João da Boa Vista, fica no Mantiqueira. E lembrando, gente, além de tudo isso, tem a tecnologia do tecido também, mas enfim, são assuntos que você vai vir tratar com os consultores aqui do Welby, é isso, Adri? Isso, a gente está esperando vocês. Pode vir aqui que os consultores vão ajudar vocês a escolher o melhor produto, o melhor colchão, porque nós somos temos o melhor colchão do Brasil, né? Isso aí, o melhor colchão do Brasil. E sempre que você vier aqui, fala que você assistiu No Amor de Mãe, que você sempre vai ter um agrado. Sim, a gente dá um descontinho especial. Ah, anotou, né? Então não perde tempo. Seja um colchão, o melhor colchão do Brasil, quer dormir bem? É o Welby. 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer. A gente viu alguns depoimentos de quem perdeu a luta para o câncer. Que realmente é uma doença que ela vem, ela não só tira a vida de uma pessoa, aquela que está com a doença, mas ela acaba destruindo uma família inteira, muitas vezes. E para dar apoio para essas famílias, para essas pessoas, existem instituições especiais, que é o caso do CAASH, aqui de São João da Boa Vista. Então, comigo agora, a Alessandra e a Maíra, que trabalham no CAASH. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Meninas, vamos começar falando do trabalho, Alessandra. Quem não conhece ainda, o que o CAASH faz? O CAASH atende as famílias com o transporte para o Hospital Boldrini e Unicamp. Certo. Então, vocês dão apoio. Chegou lá, por exemplo, a família chegou lá no Boldrini com um caso de câncer. De São João da Boa Vista. Vai lá, chama o pessoal do CAASH, já está encaminhado. Sim, esse transporte que o CAASH dá, ele é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Entendi. Então, a criança estando aqui em São João, qualquer intercorrência que tiver, uma febre, um resfriado, a referência é o Boldrini, não é o Hospital de São João da Boa Vista. Entendi. Então, o CAASH ele vai entrar aí, ele vai buscar de madrugada, na hora que for, e vai levar para o Boldrini. Entendi. Então, assim, vocês estão ali, a luzinha no final do túnel para essas pessoas. Sim. E qual outro tipo de trabalho que vocês oferecem lá dentro para as famílias, Alessandra? A gente também trabalha com serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que são as crianças de 6 a 15 anos. Uhum. A gente trabalha essas questões das vivências também com eles. Entendi. Tanto com o assistido, tanto com os irmãos. Entendi. Então, vocês promovem também atividades para toda a família lá. Sim. E Maíra, você enquanto psicóloga, você já tem uma formação que é específica nessa área, né? Sim, faz 9 anos. Então, como você lida com a primeira notícia, por exemplo, de uma família que, lógico, você já está acostumada, mas cada família, cada caso é um caso, a cada novo caso que aparece para você, a criança está com câncer. Você primeiro como mãe, você tem filhos, inclusive nós vamos conversar sobre isso uma outra oportunidade, mas enquanto mãe, você sabe o quanto é desesperador o diagnóstico. Como você lida com isso? Como mãe primeiro? Como mãe, ainda depois de 9 anos, é muito difícil eu passar pelo hospital e ouvir tantos gritos. Gritos de crianças, gritos de mães, né, pedidos de socorro. E o óbito para mim ainda é algo bem complicado de lidar. Mas isso daí é sempre o depois, porque na hora a gente tem que acolher. Desde o diagnóstico, que é aterrorizante para a família. Por mais que hoje em dia muito se fala em câncer, a incidência de cura é alta, 80%, mas ainda é aterrorizante para elas, para a mãe, para o pai, o medo de perder a criança e também ter que reformular tudo o que a gente coloca quando o filho nasce, de futuro. Né? Porque o adulto, o pai e a mãe, ele pensa, ele programa um futuro e diante de uma situação de quase perda, a gente tem que reprogramar e reformular tudo que a gente pensou. Sim. Então as famílias ficam bem fragilizadas quanto a isso. E enquanto profissional, porque você tem que ser a mão firme ali, porque como a gente acabou de falar, você acabou de falar, a família se desespera. Então você tem que estar, você é o pilar daquele momento, ele está tudo caindo, desmontando e você tem que estar ali firme. Muitas vezes, como você me contou nos bastidores, ficar 1 hora com uma criança em óbito, trancada com você numa sala. É complicado? Há 9 anos já trabalhando com isso? É complicado. Desde o diagnóstico a gente vem, a gente começa a acompanhar o tratamento que é de sucesso, quanto o tratamento que começa a dar errado. Uhum. Então, desde que começa a dar errado, o nosso olhar para a família já é diferente. Porque para que essa criança, ainda que seja tão pequena, ela sabe a dor da mãe, ela consegue entender. E para essa criança descansar, por mais que ela vai me falar, tia, eu não aguento mais, eu quero ir embora, mas como que eu vou deixar minha mãe? Então, existe uma preocupação da criança em descansar e deixar aqueles pais,
E a mãe tem que fazer essa entrega desse filho, de o quanto ele foi valente nesse tratamento, porque algumas crianças, quando esse tratamento começa a fracassar, eles se sentem como se tivesse perdido a batalha, e não é, né? Então, essa mãe tem que fazer essa entrega da melhor forma que ela conseguir. A gente sabe que é muito doloroso, mas se não houver essa entrega dos pais para que esse filho descanse, o sofrimento acaba sendo maior ainda, para todos nós que estamos ali acompanhando. E assim, o que eu percebo também muitas vezes é que essa doença, o câncer, ele vem, não é só a criança e a mãe. A criança doente, a mãe naquela situação de que, né, como você falou, é o nosso coração, é a nossa vida. Mas muitas vezes o tratamento é muito longo e a família toda se despedaça, as famílias se desmancham em decorrência de uma doença, né? A maioria dos casos nossos, ali do CAACH, os pais acabam saindo de casa porque essa mãe ela vai passar meses ou até anos dentro do hospital. Então ela vai deixar outros filhos em casa, mãe, o marido, para ficar em acompanhamento desse filho que tá em tratamento. Então essas famílias, emocionalmente, elas ficam muito debilitadas e aí que eu acho que entra nessa parte de levar todos os dias, quando é possível fazer esse tratamento de entrar de manhã e sair à tarde para fazer a químio, o CAACH entra aí para ajudar. Porque esse fortalecimento de chegar na casa e ficar com o resto da família é o que vai diferenciar. Voltar para as famílias. Isso, né? Ficar no quartinho, sair daquele ambiente. Sair do ambiente hospitalar. E assim, o CAACH, enquanto entidade, enquanto instituição, quem mantém, quem ajuda, os gastos, como que é? São doações, né, que a população ajuda, e a gente também tem o cadastro da Nota Fiscal Paulista e temos o bazar na instituição. São roupas que a gente recebe de doação que a gente coloca à venda. Tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque de repente você que está em casa pode falar, puxa, eu já perdi alguém para o câncer, eu queria ajudar essa instituição. Então está aqui uma maneira de você poder estar contribuindo, ajudando outras pessoas né, que estejam passando pelo que você já passou, ou para que seja amenizada a dor dela estar passando por isso, né? Então é só entrar em contato com vocês. Só. Legal. Agora aqui, Maíra, como lidar com a situação, acabei de perder meu filho? As mamães que estão em casa, como você trata o psicológico dessas mães? Porque a criança, como você estava conversando, falou até há pouco, elas têm uma perspectiva assim de futuro, mas elas estão tão cansadas que elas não têm hora de descansar. E como você falou, as mães, nossa, quando a gente descobre, dá o primeiro positivo, a gente já pensa lá na faculdade, no casamento dos nossos netos. O sonho acabou. Qual é o tratamento? O que a gente tem que fazer? Como lidar com a perda? Desde o final desse tratamento, quando é identificado que não houve sucesso, a gente já entra aí com essas famílias, né? Dessa entrega desse filho e de o que fazer na hora que acontecer, sobre o que fazer. Então, na hora que acontece, é uma equipe, né? E a gente vai dar todo esse apoio de reconstrução mesmo, de estar por perto e ter que repensar que tem outros filhos, né? E tem marido, e a vida vai continuar, querendo ou não, né? E o quanto que essa criança também ia querer que essa mãe seguisse, porque a preocupação da criança é essa, de tia, como que a minha mãe vai ficar? Eu tenho medo de ir, ela vai sofrer, tia, você vai estar aqui com ela? Então, é difícil. Então, a gente tem que pensar também nesse luto e olhar para essas famílias dentro de um luto normal, que é o luto que vai virar saudade. No começo, é lógico, vai existir, é desesperador, é frustrante, por que foi meu filho? Né? O que eu fiz para merecer um negócio desse? Mas existe esse luto vai virar uma saudade, que é o luto que a gente chama de normal, até 1 ano, e quando passar de 1 ano, a gente já chama de luto patológico. Aí essa família vai ter que buscar uma ajuda psiquiatra, muitas das vezes entrar com medicações, mas a maioria dessas famílias consegue elaborar bem, porque é tudo que é feito com muito amor, que existiu muito amor ali naquele tratamento. Precisa, né? Esse luto é elaborado de forma normal. E muitas das famílias acabam se engajando em lutas também sociais para minimizar, ajudar outras pessoas que estejam passando por isso. Sim, até dentro do hospital. A gente vê muita gente voluntária, muitas mães que perderam, que são voluntárias lá dentro. Então, só para a gente poder encerrar esse ciclo, diagnosticou
é da região, de São João da Boa Vista, tem o CAST para te dar todo o apoio. Inclusive, não só com a psicóloga, mas tem uma equipe, como vocês falaram, que vão estar ajudando. Agora, eu queria falar do lado bom, da vitória. Quando a pessoa recebe o aval, a criança, né? Você pode ir para casa, você está curada do câncer. Eu sou muito emotiva, né? Eu sinto a dor de quem tem a dor, mas eu sinto a alegria de quem recebe a notícia da vida. Como que é para vocês? É uma vibração, uma festa lá na instituição, né? Existem casos que são bem rápidos e que o organismo consegue, né, Lê? Que o tratamento seja rápido. E até os casos mais longos, mas quando a gente ouve a notícia do Boldrini de que deu certo, no Boldrini tem até um... sino, né? Existe um sino, como se a criança batesse aquele sino e estivesse renascendo, né, de pós-tratamento. E pra gente é aquela festa. Com o CAST também? Faz um bolo, vamos comemorar, vamos celebrar? Sim, pra gente é uma festa. E pra família também, eu acho que comemora 2 aniversários, né? O de vida e de sobrevida. E nesse momento, o mais importante é manter a união e buscar ajudar pessoas que estejam passando a mesma situação, assim como quem perde tem quem ganha também, né? Eu acho que é o momento da união mesmo, de dar força. As mães lá dentro do hospital são muito apegadas uma com as outras, né? Isso tanto pro lado bom quanto quando acontece alguma fatalidade. Então você vê que esse apoio mútuo ali ajuda muito elas. E se hoje alguém está assistindo o programa vai compartilhar nas redes sociais esse nosso bate-papo, eu quero deixar essa mensagem, que a gente nunca perca a fé, a gente nunca perca a esperança, porque se Deus quiser ainda vão inventar uma cura, mas enquanto ela não existe, o que nos resta é isso, é a esperança, é a fé, é a força de vontade. Olhe sempre no olho do seu filho e fala, você é forte e corajoso. Forte e corajoso. E aí de mãos dadas a gente vai embora, né? Isso. Vencendo ou não a batalha. A criança nunca vai deixar de ser forte e corajosa. Não. Sim. É vencedor da mesma forma. Dando certo, ou no caso do óbito. Então fica aqui essa mensagem para vocês. Meninas, Maíra, obrigado também por esse bate-papo. É um negócio difícil, eu fico muito emocionada, porque a gente, enquanto mãe, é meio difícil a gente conseguir separar uma coisa, o sentimento da razão, né? Mas eu agradeço a sua participação e que a gente possa falar de outras coisas boas também no nosso próximo bate-papo, tá bom? Muito obrigada, meninas. Obrigada. Quando eu descobri, eu acho que eu fiquei sem chão na hora, né? Porque eu tive que passar ele por 3 médicos aqui em São João, e aí a doutora falou assim que estava com suspeita que ele tivesse com leucemia. Aí conseguimos uma vaga lá no Boldrini. Aí chegamos no Boldrini, fizemos todos os exames, tudo. Aí ele diagnosticou que ele precisava de um transplante de medula. E aí nós corremos, ele fez várias químio. Aí a gente procurou a CAST aqui e com eles, né, eles levaram a gente, trazia a gente direto naquela rotina. Fizemos campanhas, né, para ajudar na medula. E aí, depois de 1 ano que a gente estava de tratamento, veio um outro diagnóstico que ele estava com leucemia. Aí foi um outro tipo de tratamento, né? Então agora ele continua fazendo as químio, a gente vai lá pro Boldrini e volta, e aquela luta, né? Então quer dizer assim, a vida da gente fica só em torno mais deles. Eu não sou mãe, eu sou vó, né? Então diz que ser vó é ser mãe 2 vezes, né? Então eu fico nessa vida aí, vai para Campinas, pro Boldrini e volta. Agora já na próxima semana a gente vai internar de novo, então para fazer quimioterapia. Então é aquela luta constante. Eu acredito que assim essa doença que veio na minha família, eu acho que seja assim um meio de unir, sabe, de amor, de carinho, de compreensão. Então, e a gente vai aí na luta, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Lion, diante de tudo que você está passando e onde você está indo, fazendo tratamento, o que uma criança tem que ser? Forte e corajoso. Some say you'll never
by and fade away. Feels so cold, left us straight. Who can go for so steep? No dreams when you are in too deep. Sometimes you feel it's only you. Don't give up, don't fall apart. Let the warmth inside your heart make you come back up again. Let the sun lead your way. As long as love fills your heart, you know you'll never fall apart. You know you'll never fall apart. As long as love fills your heart. Como foi para você descobrir que o seu filho estava com câncer? Difícil, como eu acredito que é para todas as mães, né? Porque o tratamento do câncer ele é um tratamento muito dolorido, né? Que sofre a criança. No caso dele, ele tinha 3 anos quando a gente descobriu. E a gente sofre junto por ver ele sofrendo e por também muitas vezes não ter esperança de que a cura vai vir, né? Que no caso dele, graças a Deus, foi um tratamento que deu certo, né? A percepção do diagnóstico foi por um carocinho que ele teve aqui nessa região clavicular aqui. E esse carocinho dobrou de volume, o pescoço dele dobrou de volume. E depois a gente foi encaminhado pelo Dr. Miguel Bias lá para o Boldrini. E lá a gente teve o diagnóstico que ele tinha o linfoma de Hodgkin, e que também já estava muito espalhado. Ele já tinha muitos tumores pelo corpo, na região tanto do abdômen quanto tórax, tinha muitos. E então a gente iniciou o tratamento no final de 2010. E durou até agosto, o tratamento intensivo mesmo foi até agosto de 2011. Quem passa pelo processo do tratamento do câncer sabe que a gente não tem esse laudo ok, está curado, né? A gente tem o laudo positivo cada vez que você faz um exame, entendeu? E ali eles falam que não tem nada. E isso, quando termina o tratamento, é de mês em mês. Depois passa de 6 em 6 meses, e no caso dele, como ele já está há muito mais tempo, a cada 1 ano e meio ele está indo. E vai aumentando. Mas é muito bom, né? Você vê que ele está bem, pelas coisas que a gente viu ele passar, pelos momentos difíceis dele, por vezes que você ouvia falar, esse menino não vai escapar, você já está preparada para o pior? Muitas vezes a gente ouvia isso, mas graças a Deus ele está aqui, né, para mostrar que milagres existem, que Deus, quando Ele quer operar, é o que nós vivemos. Fui forte e corajoso, né, porque muitas crianças não aguentam, né, a superar isso aí. E é emocionada que eu encerro o programa de hoje, agradecendo a sua simpática audiência e convidando você a estar comigo durante toda a semana no rotativo da TV União, também através do nosso site, onde você pode conferir e indicar para as pessoas assistirem em tempo real a nossa programação. E lá no nosso YouTube, você vai conferir as matérias, vai poder compartilhar, mandar para quem você quiser assistir e ver quantas vezes você quiser também. No nosso Instagram, você confere as novidades, passa lá, siga a gente e participe
interagindo conosco. Eu agradeço a sua simpática audiência, espero que semana que vem você esteja comigo num programa novo e continue nos assistindo e recomendando o Amor de Mãe para todo mundo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem. Amor de Mãe é mais amor na sua TV. Tchau, tchau.